Olá, está começando mais um programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet. Hoje vamos entender melhor como a técnica Shiatsu pode ajudar a trazer mais equilíbrio e qualidade de vida para as pessoas. Recebemos presencialmente, seguindo todos os protocolos de biossegurança contra a Covid-19, a técnica em enfermagem e biomédica e também terapeuta Shiatsu, Liliana Carvalho. Ela atende e é professora na Clínica de Terapias Integrativas e Complementares e cursos de formação profissionalizante Santa Fé. Liliana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Hoje presencialmente, fazia tempos que a gente não trazia alguém para conversar aqui presencialmente em função da Covid, né? Mas hoje estamos seguindo todas as normas aqui, então fica bem tranquilo em ter esse bate-papo aqui conosco. Bem-vinda. Muito obrigada, Tati, obrigada a todos. Lili, como que começou essa tua caminhada, então, nas terapias, né? Se eu posso chamar de terapia holística. Sim. E também no Shiatsu. Bom, eu fiz o curso, então, profissionalizante de Shiatsu, né? Com uma carga horária bem extensa. E, então, atuando já na área da saúde, sempre gostei do cuidado, né? Da atenção. E com isso o Shiatsu veio só complementar então esse cuidado maior, né? E a técnica, eu me apaixonei, eu digo que o Shiatsu foi um presente para mim, né? Porque pude a partir disso conhecer mais o ser humano na forma de sentir, de se expressar, de vivenciar suas dores e não num momento crítico que nem dentro de um hospital ou numa clínica de atendimento, no momento de emergência, né? Mas pude no dia a dia, então, auxiliar de uma forma muito mais próxima, né? Na questão das limitações da dores e a superar essa dor, enfim, né? O que é o Shiatsu, Lili? Que técnica é essa? O Shiatsu ele é uma terapia japonesa que visa manter o equilíbrio interno da energia vital, né? No Oriente, essa energia se chama Ki ou Chi. E esse fluxo energético ele está em constante movimento. O Shiatsu, então, vai, à medida que a pressão vai sendo feita, né? Que pode ser feita com o polegar, com a palma das mãos, com o antebraço ou o cotovelo. Essas manobras, então, vão auxiliando nesse fluxo energético. Se entende que aonde existe um processo doloroso, né, é onde existe um bloqueio dessa energia. E o Shiatsu vai ali com a técnica, atua de forma sedativa ou de tonificação, liberando esse fluxo energético. E aí, com isso de resultado, se tem o alívio das dores. E a aplicação, ela é realizada em todo o corpo ou depende da dor que a pessoa está sentindo? Ela é realizada em todo o corpo, mas sempre em uma sessão a gente prioriza o local onde a pessoa sente maior dor ou limitação ou restrição de movimento. E também as imediações, né? Por exemplo, eu sinto dor no ombro, então eu vou trabalhar mais os meridianos que estão relacionados no ombro, pescoço, braço, escápulas e às vezes até peitoral. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa está com uma dor nas costas, mas ela irradia essa dor para todo o braço, né? Exatamente, exatamente. E a gente sempre precisa entender qual é essa origem. Às vezes a dor no braço já é uma consequência e pode ser que ela doa muito mais do que a própria origem, né? Então a gente, à medida que faz as imediações, a gente acaba então entendendo como é todo esse processo, quais os meridianos estão relacionados a essa dor, né? E aí com isso fazer toda uma correlação da questão mental e emocional que também se corresponde com esse processo doloroso. Eu posso dizer que o Shiatsu ele age também nas dores emocionais? Sim, claro, com certeza. Se entende que tudo inicia de uma forma mais sutil no nosso organismo, com esse distúrbio energético, e aí através dos nossos pensamentos, nossas crenças, nossas limitações, né? Se manifestando então também diante de uma emoção que é um medo, uma raiva, uma irritabilidade, uma ansiedade, uma depressão,
né? E aí com isso se manifesta então no físico de uma forma bem mais ampla, né? E gerando às vezes, dependendo do tempo que essa pessoa vivencia todo esse processo, gerando até uma doença crônica. Lili, e a aplicação do shiatsu, no que ela se diferencia de uma massagem convencional, por exemplo? Primeiro é toda essa visão da questão oriental, né? Dos fluxos energéticos, dos pontos energéticos. A questão da técnica ela é muito específica porque é com pressão, né? Pressão manual, não é a questão do deslizamento, né? Nem amassamento. Mesmo se eu utilizar, por exemplo, o antebraço, vai ser uma pressão, né? E o polegar vai ser uma pressão. E então a massagem comum, ela utiliza ainda o creme, o óleo, o shiatsu não. Ele é muito prático porque pode ser feito sobre a roupa, né? Então essas questões de frio agora é bem bom porque a pessoa não precisa se expor ao frio, né? Então outra vantagem do shiatsu é que ele não se restringe à maca, não se restringe ao tatame, né? Pode ser feito também numa cadeira normal, pode ser feito numa cadeira ergométrica, que são aquelas cadeiras de massagem. Então o shiatsu ele é muito amplo no sentido de que em qualquer momento tu pode realizar a técnica, né? Em qualquer lugar, ao ar livre, dentro de um consultório, dentro de uma empresa, ele não tem restrições. Sobre isso, inclusive, cada vez mais as empresas têm investido no shiatsu, né? Nos seus momentos de laborais, com os funcionários, porque traz essa liberação, então, né, de dores e ajuda também no processo até de qualificação do trabalho que a pessoa exerce. Sim, com certeza. E, inclusive, a gente percebe a questão da motivação profissional, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito tempo na mesma posição na frente do computador. Isso vai gerando uma postura, vai gerando até um processo repetitivo de postura e aí gerando dores, contraturas. Então o shiatsu nesse momento vai fazer com que a pessoa saia pelo menos uns 10 minutinhos daquela situação, que às vezes pode ser estressante também no sentido de muita jornada, muita demanda, né? E aí nesses momentos em que ela consegue ficar ali fazendo o shiatsu, proporciona então alívio dessa dor, proporciona até um descanso mental, né? Porque a pessoa ela relaxa, ela desliga do que estava acontecendo e aí isso restabelece. É como tirar aquele soninho de 10 minutos restabelecedor, né? Então o shiatsu ele tem muito disso, ele faz com que tu mude o padrão de consciência, né? E com isso te dá um up, te dá uma energia para retomar o que tu estava fazendo. É comum também a gente encontrar o pessoal aplicando shiatsu nos aeroportos, né? Em algumas salas, como nos shoppings. Porque tem um shiatsu express. Eu queria que tu falasse um pouquinho da diferença entre dos dois, daquele que é realizado mais rapidamente, como nas laborais, Sim. E o outro que se detém mais tempo, assim, no corpo. Sim. Então, isso. O padrão do shiatsu dentro de uma sessão completa, né? Então, ele vai atuar no teu organismo, no teu corpo, de forma integral e conectada. Então, todos os pontos, eles são muito importantes e eles interagem entre si, né? E aí, então, dentro de uma sessão completa, tu consegue ter toda uma visão do que é que está acontecendo com aquela pessoa em relação às dores que ela sente. Por exemplo, tem determinados pontos nas costas, por exemplo, a lombar, que está ligado muito às nossas questões de medos e inseguranças, né? Então, ali tu vai ter uma visão ampla do que mais, além da lombar e além desses medos, o que é que está se manifestando, né? E aí, com a medida que a pessoa vai fazendo com frequência essa sessão, a gente consegue ir identificando e fazendo com que a pessoa tenha uma autoconsciência de que padrões, de que sensações ela está vivenciando constantemente, gerando aquela dor. No Shiatsu Express, eu já não consigo ter todo esse acompanhamento em função de que são atendimentos mais rápidos. Então, ele é muito mais focado naquela dor momentânea que a pessoa está sentindo,
Também tu consegue ali orientar a pessoa em relação a um autocuidado, em relação à postura, em relação a um alongamento, né? Então, além de tu cuidar e tratar ali naquele momento a dor que ela sente, tu também consegue fazer com que ela relaxe e também consegue orientar em relação à prevenção daquilo que está acontecendo. O ideal para quem quiser fazer como um tratamento, né, a longo prazo, seria 1, 2 vezes por semana? Qual é a indicação? Sim. O shiatsu, assim como várias outras terapias, ele não tem uma contraindicação específica. Claro, doenças autocontagiosas, doenças tipo uma hemorragia, uma fratura, isto não é indicado fazer um shiatsu, né? Mas no mais... Então não tem contraindicação? Não tem contraindicação, né? Então, desde uma dor por postura, desde uma dor crônica, desde uma hérnia de disco, uma fibromialgia, né? Uma ansiedade, depressão, insônia. Quem tem problema no ciático pode fazer? Claro, com certeza, né? As cervicalgias, as enxaquecas são muito comuns, né? De procurar em função da enxaqueca. Não tem contraindicação? Não tem contraindicação. Eu estava vendo aqui na pesquisa que eu fiz que ele alivia doenças pulmonares, né? Aliviando crises de sinusite e rinite, fraturas em vértebras, hérnia de disco, prevenção contra varizes, bexiga caída, incontinência urinária e fecal, fibromialgia, artrose, nevralgia, artrite reumatoide, cólicas menstruais, síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Então, questões emocionais e questões físicas também, Exatamente. Né? Se entende, então, que... Como você falou. Isso, corpo, mente e espírito. E aí se atua dentro de todas essas esferas. Lili, falando um pouquinho mais, então, nessa época que a gente está vivendo essa pandemia, claro, teve algumas restrições, né, em relação a aglomerações e tal, mas os atendimentos, eles podem ser realizados? Quais os cuidados são tomados para quem quer aderir a essa técnica ou seguir esse tratamento? E se nessa época, em função de toda esse nervosismo, essas incertezas que estamos vivendo, as dores aumentaram, né? E a procura, de certa forma, também. Sim. Uma das questões, em relação à questão do cuidado, né? Então, a gente procura intercalar mais os agendamentos, né? A gente procura manter sempre a questão de higiene, de limpeza constante, né? Álcool gel e todos os outros produtos que são indicados pelo Ministério da Saúde, enfim. Uso de máscara sempre, né? Uso individual, por exemplo, a sua própria toalha para usar na maca, né? E a questão, sim, da indicação do shiatsu nesse momento, acho que é importante em função de que a maior parte das vezes o pós-Covid mantém ainda alguns sintomas, né? E um deles ainda é a questão de dor no corpo. Muitas pessoas têm queixas disso. Então, o shiatsu vai auxiliando a aliviar esse processo. Também na questão respiratória, existem alguns pontinhos e até algumas manobras que a gente acaba também orientando e auxiliando para que a pessoa tenha uma melhora da expansão pulmonar, né? Tenha um melhor aproveitamento da sua respiração, não seja uma respiração ansiosa, né? Então, que seja profunda e de um bom aproveitamento pulmonar, né? E sim, a questão realmente da dor física, tem várias queixas de pessoas que do tipo antes não sentiam nenhum tipo de dor e agora tem várias dores diferentes no corpo, né? As pessoas que fazem aquela outra técnica que é a auriculoterapia, certo? Isso, falam que a nossa orelha ela funciona como um mini sistema, né? No corpo, o nosso corpo também ele representa, você falou o exemplo da lombar, né? Sim. Mas tem outros pontos que corresponderiam a alguns órgãos ou ao sistema nervoso, por exemplo? Sim, claro, com certeza. Por exemplo, esses meridianos que comentei contigo, eles são ligados a órgãos vitais,
né? Estômago, baço, intestino, pulmão, coração e outros também. E aí, então, esses órgãos, eles todos se correspondem tanto ao órgão em si, quanto a estas linhas. E ainda se entende que de uma forma micro, como tu diz da auriculoterapia, a gente ainda tem várias representações micro do nosso próprio corpo. Então, a sola dos pés, né, que é onde a gente trabalha com a reflexologia, a palma das mãos, o nosso rosto também tem correspondências. Tu também trabalha com isso? Sim. E a orelha, então, que é a mais comum, né, que se usa sementinhas nos pontos. E a ideia da aurícula é muito parecida com a questão do shiatsu, que é pressionar o ponto, né, estimulando esse reequilíbrio. Né? O shiatsu da mesma forma, só que de uma forma macro. Né? Nós falamos também que o shiatsu não tem contraindicação, mas qualquer idade está apto a fazer, desde criança até a terceira idade? Sim, sim, com certeza. Ele, como não tem uma contraindicação e busca esse reequilíbrio, né, não tem restrição de idade. É até interessante que, de acordo com a faixa etária, a gente tem processos diferentes, né? As crianças, o que eu tenho visto muito é a questão postural, né? E a questão do uso do celular já gerando algumas contraturas específicas de pescoço, de ombros e de dorsal. Né? A faixa etária dos idosos é muito comum a questão de auxiliar na insônia, né? Porque ajuda a relaxar, ajuda a acalmar, às vezes até a questão também respiratória, circulatória, né? E o estímulo todo que uma música calma, uma oração, tudo vai, um reiki, tudo vai agregando para um bem-estar para esse idoso, né? E as demais idades todas, cada uma tem, então, a sua indicação específica, no sentido os mais jovens é estresse ou ansiedade, o uso do celular direto tem acontecido muito, né? A questão das contraturas, enfim, mas não há contraindicações também em relação à idade. Nós fizemos uma entrevista virtual com o Dr. Eric de Carvalho. Ele é traumatologista, especialista em mãos, e ele comentou um pouco sobre os problemas ocasionados em relação ao home office, né? Movimentos repetitivos, as dores, sim, né? sim. As pessoas não acabarem começando mais tarde o trabalho, indo até mais tarde. Isso tem trazido mais pessoas para o consultório também? Né? Sim, inclusive no período crítico da pandemia, onde teve toda a questão do resguardo, né, da quarentena, houve muito atendimento por videochamada, né? Então, as pessoas, sim, procurando com enxaqueca, com dor, e aí a gente fazendo, então, uma autoaplicação à distância, né? Com orientação, tudo, e tendo também um bom resultado. Lili, nós vamos a um pequeno intervalo. Nós vamos, então, ao intervalo e voltamos já. Nosso assunto de hoje é o shiatsu. Você já conhece essa técnica? Fique conosco. Estamos de volta ao estúdio da TV Câmara com a biomédica e terapeuta shiatsu, Liliana Carvalho. Ela vai nos brindar agora com alguns ensinamentos práticos que podem trazer mais qualidade de vida e alívio de dores para o nosso dia a dia. Então, Lili, sinta-se à vontade para explicar para quem está nos assistindo então pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, YouTube, nas nossas mídias sociais, o que a gente pode fazer, né, para aliviar um pouquinho das dores que a gente sente, principalmente, né, na região dos ombros e das costas. Bem, então, o que eu sempre costumo indicar, né, e a gente até tem uma oficina do corpo, que a gente chama, que é justamente para trazer essa consciência corporal, porque às vezes as pessoas elas não têm nem ideia dos pontos dolorosos do corpo, né? Simplesmente vai convivendo com aquela dor, aquela tensão, e na real não conhece, não reconhece essa alteração, né? Então vou mostrar para vocês um pouquinho de como fazer uma autoaplicação no ombro e no pescoço. Então vou pedir para que posicione bem a cabeça,
fazendo um alongamento no pescoço. Vou fazer junto. Inclinando o pescoço para o lado, deixando bem soltinho o braço. Usando a mão e a pontinha dos dedos, fazendo um movimento circular no pescoço para identificar, então, esses pontos dolorosos. Normalmente são nódulos, é a musculatura mais rígida, mais tensionada. Isso, e aí sim, encontrando o pontinho mais doloroso, vai fazer uma pressão com estes 3 dedos. E pode até, inclusive, fazer um leve alongamento. No meu caso, eu estou pressionando o ponto e no momento que eu faço o alongamento, estou sentindo irradiar em todo o meu ombro, vindo até aqui embaixo no meu polegar. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Está indo para as costas? Então, isso é bem interessante, porque daí a gente consegue ter uma ideia de onde mais essa autoaplicação ou essa sessão de shiatsu vai gerando outras respostas, né? Outros estímulos, e também vai aliviando todo esse processo que está em desequilíbrio. A mesma coisa a gente pode fazer no ombro, movimentos circulares com uma leve pressão para identificar, então, aonde tem a contratura. Encontrando essa contratura no ombro, a gente vai usar a mão tipo garrinha, né? E vai pressionar o ombro e pode, inclusive, ainda fazer um movimento do pescoço, um movimento do ombro e movimento do braço. Isso. A tendência sempre é sentir uma leveza, né? Sentir o alívio dessa dor. E aí isso pode ser... E repete dos 2 lados. Isso, repete dos 2 lados. Pode repetir várias vezes esse mesmo processo, né? E ainda pode ir indo para quem para trabalha muito com computador ou serviço braçal, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui nas mãos para aliviar um pouquinho a dor? A gente tem um pontinho que eu digo como se fosse pegar um bebezinho, né? E aí, se a gente passar o dedo, tem a junção de 2 músculos ali. E aí a gente vai movimentando, vai ver que é doloroso, que é doidinho. E aí a gente vai pressionar bem nesse pontinho. Essa pressão é por quanto tempo? 6 segundos normalmente. E aí, se tu pressionar o ponto, movimentar os dedos, vai ver que é bem a questão da digitação, enfim, vai ajudar a sedar essa região. Esse também é um ponto bem importante para quem tem dor de cabeça, né? Para quem tem a tendinite, para quem tem as dores todas em função da digitação, né? O cansaço, às vezes fica com a mão muito tempo na mesma posição ou então fazendo algum outro movimento repetitivo, então ela ajuda a dar essa sensação de descanso no antebraço. Uma pergunta que eu esqueci de fazer no primeiro bloco, a parte inferior também tem meridianos e pontos que podem ser estimulados ou é mais a cintura para cima? Não, é o corpo todo. A gente tem ao redor da cabeça, né, vindo toda a lateral do corpo até o minguinho. Às vezes eu brinco, né, pressiono no pescoço e a pessoa sente lá embaixo no minguinho. Aí diz assim, faz sentido isso? Sim, tudo tá conectado, né? A gente tem alguns meridianos que vão para os braços, tanto na frente quanto atrás, e meridianos que descem pelas pernas. A gente vai convidar agora o nosso técnico aqui, o Vincenzo Zang, para participar de um momento, então, de Shiatsu Express, que ali ele vai fazer uma demonstração, então, em como essa técnica pode ser utilizada de uma forma simples, né? Nas empresas, claro, sempre por um profissional habilitado, né? Sim. E mostrar algumas dicas, assim, que de repente a mãe possa fazer num filho, né? O marido na esposa. Momento de relaxamento agora. Então, o que a gente sempre cuida, né? Já vai observando no momento em que a pessoa senta na cadeira,
A questão sempre de perguntar o que a pessoa está sentindo, para priorizar realmente qual a dor que ela está vivenciando no momento, né? O mais comum são os ombros e a borda das escápulas, né? Que é o que eu vou fazer nele aqui nesse momento. É onde dói, Cristiane? Difícil não ter dor nessa região, né? Ainda Sim. mais o frio, a gente costuma ficar mais Exatamente. encolhido às vezes. Então, normalmente faço uma inspeção, né, para ver também aonde é que tem as contraturas. E aí, pressiono. Às vezes a dor no momento da aplicação, ela é bem forte, assim. A técnica em si utiliza muito a questão do limite da dor, né? Um bom shiatsu, ele dói um pouco, mas nunca com a sensação de que a pessoa tenha que se defender dessa dor. A pessoa tem que relaxar na dor, né? Porque existe toda uma questão também de reprogramar a experiência em relação à dor que a pessoa está sentindo, né? Isso até a neurociência explica que a dor é uma experiência, por isso que algumas pessoas sentem diferente das outras, né? E então isso, o shiatsu pressiona, mas a gente sente o limite. E à medida que isso vai aliviando a dor, né? Que a gente pressiona uma, pressiona duas, três, e isso tudo vai mudando, vai aliviando essa dor. E aí esse limite vai expandindo, né? Que nem às vezes acontece muito de um paciente não conseguir caminhar em função de uma dor lombar, chega todo curvado, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo movimentos e pressionando todos os pontos dos meridianos e aonde a pessoa também tem essa restrição do movimento, a gente vai vendo, expandindo esse limite e com isso essa dor vai aliviando e o movimento vai voltando. Impressionante. Então aqui eu estou usando o polegar, eu ainda posso usar o antebraço e ainda posso usar o cotovelo. E sempre após uma sessão reduzida como da cadeira, a gente também costuma orientar alongamentos, né? E autocuidado, questão de manter o equilíbrio da mente, do corpo, né? Beber água, boa alimentação. Então a gente aproveita esse momento para poder orientar a pessoa a uma boa qualidade de vida. Tudo que tu faz num lado, tu faz no outro também. Repito sempre a mesma sequência nos dois lados. Lili, eu gostaria de pedir para você deixar, eu sei que você tem uma página no Instagram, onde comenta, traz várias dicas, né? E deixar uma mensagem final, então, para quem está nos assistindo pela TV Câmara. E depois vou deixar o Vicente curtir o shiatsu dele, então. Sim, redes sociais, Facebook e Instagram. Convido a todos para conhecerem, então, a Clínica Santa Fé. Fica na General Osório, no Hamburgo Velho, aqui mesmo em Novo Hamburgo. A clínica tem vários terapeutas, atuando sempre na questão do autoconhecimento, do equilíbrio, do ser como um todo. São todos terapeutas de diversas áreas, todos profissionais qualificados e com esse mesmo objetivo, né, de auxiliar todos em relação aos seus processos evolutivos e de autoaperfeiçoamento. Lili, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu vou encerrando e você pode continuar, então, brindando o nosso colega com esse momento tão maravilhoso. Certo, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Vitalidade. Hoje conversamos com a biomédica e terapeuta shiatsu Liliana Carvalho. Ela trouxe importantes ensinamentos sobre como essa técnica pode trazer mais qualidade de vida e equilíbrio às nossas vidas. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e também está disponível no YouTube da emissora. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.